Gabriel, prazer. Vamos aqui conversar sobre o teu intercâmbio, que tipo de intercâmbio você fez. Fala aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Oi, pessoal. Que tipo de intercâmbio você fez e tal, pra qual lugar? Então vamos lá, eu fiz 2 intercâmbios. Fiz um intercâmbio para os Estados Unidos em 2006, para Austin, no Texas, capital do estado do Texas. E fiz um intercâmbio para Israel, com duração de 9 meses, em 2010. Vou começar pelo começo. Nos Estados Unidos eu fiz high school. Ah, legal. Você começou então o ensino médio lá? Ou não? Você fez o segundo ano ou terceiro? Na verdade, a escola lá são 4 anos, o high school, né? Sophomore, junior, senior... Enfim, não lembro direito. Acho que são só 3 anos. Sophomore, junior, senior. Eu entrei no segundo ano. Ou seja, eu não era nem do mais novo, nem os mais velhos. Então eu não era nem o sacaneado, porque os Estados Unidos têm esse problema do bullying, né? E eu não era nem o sacaneado, nem o bambambam. Mas eu fui para um estado assim que é o Texas, que everybody talks like that, no one talks English, makes the English. Mas foi tranquilo no inglês? Você já tinha conhecimento do inglês quando você foi pra lá? Não, eu fui sem saber nada de inglês, eu sabia falar water. Era a única palavra assim que eu... Mas assim, a vida inteira eu assisti filmes, eu tive aula de inglês no colégio e foi fácil me adaptar. Nas primeiras semanas eu não tinha muita liberdade para fazer nada, porque eu não sabia falar, então eu ficava muito dependente da minha host family. Uhum. Então eles escolhiam o que a gente ia fazer, o que a gente ia comer. Eu entrei mesmo na rotina da família. Você vivenciou bastante um modo de vida americano fazendo high school, né? Sim, com certeza. Mas e por que você decidiu fazer o high school lá e não aqui? O que te motivou a Na buscar verdade, os Estados eu Unidos? sempre fui uma pessoa muito curiosa e isso me levou a querer conhecer novas culturas. Meu pai sempre me apoiou a viajar o mundo todo. Uhum. E assim, valeu a pena, apesar de eu ter feito bastante besteira lá. E um conselho que eu dou é escolher as pessoas que você vai... Isso depois a gente vai tocar nesse assunto. Isso, beleza. Depois a gente fala também um pouquinho de Israel, vamos trabalhar agora um pouquinho a parte do high school nos Estados Unidos. Gabriel, como é que foi assim? Você planejou a sua viagem antes? Você chegou a pesquisar em agências, tentar pesquisar isso na internet? Como é que foi o seu passo a passo para você tentar buscar uma melhor viagem que você mais pudesse aproveitar? Você tentou fazer por conta própria, contactou empresas ou tentou uma parceria? Assim? Meu intercâmbio dos Estados Unidos foi todo programado por uma empresa, o que foi muito bom para mim, porque eu tinha toda uma estrutura em volta de mim, que foi necessário. Eu tive um incidente lá não muito agradável com a minha host family, que não cabe aqui entrar em detalhes, mas acabei brigando com eles. Uhum. E no mesmo dia a empresa veio e ajudou a assessora, me pegou e levou para outra casa e me levaram para uma casa que tinha outro brasileiro, porque como eu tinha brigado com a minha host family e tudo mais, tiveram que chamar a polícia e foi um pouco traumatizante. Eles já me pegaram, colocaram junto com mais um brasileiro para eu me sentir em casa, que eles viram que eu estava precisando também. Uhum. Não mudei de colégio nesse incidente, fiquei 2 semanas afastado, porque, enfim, era uma família, essa família que eu fui era uma família problemática, era uma mãe solteira com um filho, e como é Texas e todo mundo lá anda armado, então tinha um perigo, que é outra cultura, a cultura do tiro, da bala. Então
Eles já logo acionaram a polícia, me colocaram em outro lugar, me protegeram. Então foi interessante você, assim, tentar buscar fazer por uma empresa porque você sabia que por Foi trás essencial. alguém te ajudaria. E você se lembra o nome dessa empresa, assim, conselhar a galera? É aqui no outro lado da rua, chama. Em Ipanema, a galera... Nós chamamos de Pirajá. Isso, é uma agência... É na Galeria 220. Isso, aí depois eu boto o link Depois, aí pra galera que tá... põe assim embaixo. Eu não sei editar muito bem o vídeo, mas a gente tenta fazer isso. Vai ter que se virar nos 30. Então, Gabriel, assim, você falou um pouquinho que teve esses problemas, enfim. A próxima pergunta é assim, quais foram os desafios que você enfrentou nessa sua viagem? Em questão do inglês, né? Como você não tinha inglês que... Olha, o principal foi a língua, o principal desafio em todos nos dois intercâmbios. Eu sempre me virei muito bem, uma pessoa que soube me adaptar a culturas diferentes. Tem o choque cultural também, que é o primeiro impacto, você... Por exemplo, nos Estados Unidos não se dá 2 beijinhos, você aperta a mão, cumprimento assim bem frio. A alimentação também. A alimentação. Eu sempre me adaptei muito bem, a minha barriga não reclamava um pouco, mas eu, assim, nos Estados Unidos eu comia muito comida mexicana, que tem bastante tempero, mas é uma coisa que parece um pouco comida brasileira, tem feijão, tem... Então, Os assim, nachos também. Nachos, burritos, era breakfast tacos, que era tacos de... Eles fazem tacos de café da manhã e tacos de almoço, tacos de jantar. De café da manhã Tem até feijão no... É ovo com bacon, no café da manhã eles enrolam no taco. Maneiro. E assim, você recomendaria o Texas pra galera? Como é que é? Eu esqueci qual foi a cidade que você foi. Austin, Texas. Austin. Você recomendaria? Sinceramente... Ou você falaria, olha, hoje em dia eu já pensaria em ir pra outra cidade por causa disso, aquilo? É uma cultura que, sim, claro, a pessoa que está indo para o intercâmbio, ela está aberta a qualquer coisa. Eu, hoje em dia, não iria de novo para o Texas, porque é a cultura do fast food. Eu voltei 10 quilos mais gordo. É a cultura da arma. Eu ganhei lá da minha primeira família, que eu tive esse problema, eu ganhei uma arma de chumbinho. Logo que eu cheguei, eu cheguei lá em julho, meu aniversário foi em setembro, eles me deram uma arma de chumbo. Toma aqui seu presente. Não acho que seja, assim, não é muito do meu perfil, né? Não é o meu perfil. Mas, assim, eu passava as tardes atirando em latinha, aquela coisa bem caipira mesmo. Aham. Mas por outro lado também, eu peguei uma família de sorte também. Eu acho que assim, você tem que conhecer muito bem. Eu não tive essa sagacidade de fazer uma triagem, de conversar com a família antes. Até fiz, porque a própria empresa responsável fazia esse processo. Então esse é um negócio legal. De e-mail e tudo, Skype e tudo mais. Mas, por outro lado, eu não dei sorte. Aí, então foi legal, você já conhecia um pouco, né? Mesmo tendo esse problema, você já saiu aqui do Rio, sabendo quem eram as pessoas, já vendo as pessoas. Então isso deu uma segurança a mais, mesmo, enfim, dando algum eventuais problemas que é comum que dê em qualquer pessoa, né? Assim, você se arrependeu de alguma coisa que você fez lá, no sentido, pô, fiz uma besteira, não deveria ter feito isso? Ou assim, que você acha que, pô, cara, se você tá indo agora, faz isso aqui, não deixa de fazer isso, não faça isso porque eu fiz e eu errei. Se você tivesse um Gabriel indo agora fazer a sua mesma viagem, tu falaria o que pro Drogas e álcool. Eu pequei muito nesse sentido nos meus intercâmbios, eu usei drogas e bebi bastante álcool. E não é legal porque você está em um país estranho, em outra cultura, você não fala a língua, você perde a sua consciência, você acaba fazendo besteira, acaba que você pode se envolver com pessoas que você
não se envolveria se você estivesse sóbrio, pessoas que podem querer o seu mal, podem ter preconceito com você porque você é de outra cultura e você não percebe. Então, assim, eu pequei muito por esse sentido, dei sorte que estou vivo, porque me meti com bastante gente estranha, gente que não, assim, pessoas, enfim, não vale aqui contar as histórias porque dá vontade das pessoas que estão querendo ir. Porque muitas vezes, e piercing, também fiz muito fiz piercing aqui, mas isso aí eu acho que vale, assim, você querer fazer um piercing. Muita gente, pelo menos eu, quando eu tinha 16 anos, quando eu fui, a primeira coisa que eu queria fazer era um piercing. Até pra curtir o lugar, a pessoa também pensa em curtir. Uma tatuagem, fazer uma coisa assim. Não fiz tatuagem, não me arrependo de não ter feito. Mas assim, isso aí pode aproveitar só sempre vendo higiene, questão de higiene. Não vai fazer a tatuagem na esquina com o mendigo sem olho, vai fazer no clínica, porque em muitos lugares realmente tem. Às vezes você pensa que eu estou em Israel, por exemplo, eu fiz o piercing num árabe que pegava uma pistola e te dava na orelha, e eu fui maluco e fiz. Dei sorte, minha orelha tá inteira até hoje. Mas aquela coisa. Teve gente que ficou com a língua desse tamanho. Teve gente que, entendeu, que acaba. Assim, viagem internacional vai sempre pelo menor risco. Você não vai comer aquela barata frita que tem na Indonésia. Eu conheço gente que foi pra Malásia, não sei. Tailândia? Não, Tailândia, foi pra Tailândia, comeu a barata frita e deu desinteria, teve uma infecção, teve que voltar pra casa. Você não, entendeu? E você não. Vai sempre pelo menor risco. Porque você vai. Se você tiver alguma coisa, você vai ter que voltar pra casa. Como você falou assim, você não teve muita dificuldade para se adaptar, mas assim, foi no sentido de, claro, algumas confusões, algumas coisas eventualmente que acontecem com qualquer pessoa. Então assim, você acha que uma dica que você daria para as pessoas é aproveite a viagem, mas aproveite com moderação. Com moderação. Porque tudo, como tudo na vida, né? Sempre com moderação, não acha que só porque você está do outro lado do mundo, seus pais não estão te vendo, que você vai ser um responsável. Sempre com responsabilidade. Então, se o cara quiser estar vendo a gente, uma pessoa, enfim, quiser fazer um high school, você recomendaria, você acharia que é um programa interessante? Com certeza, vale muito a pena se você está indo para estudar. Porque se for para se divertir. Com certeza, para se divertir. Não, se divertir também, mas sempre assim. Mas sem foco sabendo nenhum. o que você está fazendo, o que você está. Porque eu sou o cara que fui pra me divertir só e dei sorte de estar bem até hoje. Sempre fui um cara muito safo. Fiz muita besteira. Mas fiz muita coisa boa também, por exemplo. Falar agora, eu tô só falando de besteira até agora. O inglês, você voltou ao inglês. Eu aprendi literatura americana, eu li o Scarlet Letter, que é um clássico. Aprendi muita coisa, li Shakespeare. E fora que você aprendi tem uma bagagem cultural, toda a história da formação. Porque eu fiz o segundo ano do colégio deles, que é a época que eles estavam aprendendo sobre a história deles. Fiz uma aula que se chama Contemporary Issues, que é uma aula de atualidades, que era bacana. Tem até uma história engraçada dessa aula, porque era uma aula que o professor ele fazia questão de ter os intercambistas do colégio. Então tinha o japonês, que ficava lá anotando tudo. Aí tinha a francesa, que estava lá toda bonitinha, arrumada, fazendo biquinho. Tinha outra brasileira, que também estava sempre conversando comigo, porque brasileiro não gosta de aula. E tinha eu, que estava sempre dormindo assim, e ele vinha e me cutucava. E aí, Gabriel, você vai ficar dormindo na minha aula? E assim, são essas coisas que você aprende sobre você, sobre a sua cultura, quando você faz um intercâmbio, né? Você começa a dar valor também. Você assim, começa a dar valor aos 2 beijinhos.
entendeu? Você sente saudade de casa, você descobre que nem todo mundo é gente boa quando você Não é não porque tá às vezes você tá no indo para outro ambiente. país, às vezes a pessoa pensa mais envolvido ou não, mas que é melhor não necessariamente. Às vezes você acha que vai ser tô indo pro primeiro mundo. Mas você chega no primeiro mundo e as pessoas são iguais, feitas de carne e osso e pele. O que mais? Eu aprendi. Então você resume assim, você saiu com inglês legal, fluente, que te Inglês possibilitou fluente. fazer novas viagens, Com certeza. conhecer mundo, com uma bagagem cultural interessante, quer dizer, você conheceu pessoas de outros lugares, de Conheci outros gente estados. do mundo todo, pra falar a verdade, assim, Isso é bastante enriquecedor, né? muito enriquecedor. E São outras culturas, acho que é essencial você aprender outras culturas. É uma coisa assim que foi bem legal, bem... abre, te abre o horizonte. abre a cabeça, você vê que você é só uma formiguinha no meio de um formigueiro, que é o formigueiro humano, que cada um está se comunicando de um jeito, cada um está falando uma língua, cada um está na sua ótica, assim, cada um está enxergando. Você sai um pouco da zona de conforto, né? Quando você faz um desse. Você sai da sua zona, completamente sai Você da teve sua que se zona. virar, sei que às vezes... Né, você teve que procurar a agência quando você não estava se sentindo bem no lugar Com que você certeza. estava. Não tinha seus pais ali, ou enfim, qualquer familiar para te apoiar, nem os amigos, né? Você teve alguma dificuldade de fazer amigos nesse sentido? As pessoas eram Não. receptivas? No Texas, eu tô falando tudo sobre Sim, Texas. depois a gente vai fazer a segunda entrevista. Isso. No Texas, eu senti um pouco de preconceito por eu ser judeu. Algumas vezes eu tinha um fat boy grande. He was talking all the... Oh yeah, man. Ele falava assim estranho, ele era gordo, grande, caucasiano, bem branco, cabelo bem amarelo. E ele fazia aula de matemática comigo. E ele me sacaneava. Teve um episódio que... No Brasil a gente chama a borracha, né, pra pagar. E eu já falava um pouco de inglês, já estava uns 2 meses lá, 1 mês mais ou menos. Então eu já sabia como que falava borracha é rubber em inglês. Só que rubber para eles é camisinha, porque eles falam rubber para camisinha, não para borracha de apagar, porque borracha de apagar é eraser, apagador. E aí eu falei, do you have a rubber? E ele começava a rir. E algumas vezes eu via suástica que ele desenhava na minha mesa antes de eu chegar, ele ia lá, fazia uma suástica, eu apagava, não tem problema nenhum, nunca me meti em confusão por ideologia dos outros, eu não acredito naquilo, não vou deixar me abalar por isso. O que a gente estava falando mesmo? Qual foi a pergunta? É basicamente isso, assim, eu também não me lembro. Mas tá, beleza. Aí, galera, se vocês curtiram, vai ter entrevista 2 aí que é sobre Chael.